Algo acontece quando uma mulher envelhece que a sociedade não ousa confrontar. Vestimos a realidade com eufemismos, maturidade, sabedoria, graça, mas por baixo da linguagem polida há uma verdade biológica e psicológica que os homens de olhos perspicazes, homens que pensam para além das ilusões, sempre reconheceram. Cesare Lombroso, o infame criminologista italiano, escreveu com uma franqueza que os ouvidos modernos mal conseguem suportar. A fêmea, em geral, é mais feroz, mais ciumenta, mais vingativa que o macho, e isso torna-se mais visível com a idade. O que ele queria dizer era simples: a beleza esconde o que o tempo eventualmente revela. A juventude suaviza o instinto feminino, oculta a sua astúcia crua sob o brilho do desejo. Mas retire esse brilho, deixe que os anos corroam a sua beleza e descobrirá o motor psicológico que sempre lá esteve, apenas oculto. Os homens inteligentes sentiram isto muito antes de os acadêmicos lhe darem palavras, e por isso afastam-se. Eles sabem que as mulheres mais velhas, despidas do véu da juventude, mostram mais da psicologia primitiva que Lombroso descreveu. Pense nisto. Durante 20 anos, a vida de uma mulher é sustentada pela atenção masculina. Os elogios caem como chuva. Os homens orbitam a sua presença, alimentando a sua autoestima, com cada olhar, cada convite sussurrado, cada olhar fixo do outro lado da sala. Esta atenção não é apenas agradável, torna-se todo o seu sentido de existência. Então, como se da noite para o dia, o mundo silencia. A chuva para. Onde antes estava rodeada por tempestades de desejo, agora há uma seca. O silêncio a aterroriza. E esse terror não é filosófico, é químico. Lombroso insistia que, à medida que as mulheres envelhecem, o ciúme e a insegurança se intensificam, que a sua fome de validação se torna mais aguda, mais perigosa à medida que as fontes secam. Os homens inteligentes sabem que essa fome não é saciada pela lealdade ou devoção, porque essas coisas são constantes. O que ela anseia é o imprevisível, a prova de que ainda importa aos olhos de estranhos. Isto torna instável, imprevisível, e os homens que veem o mundo com clareza escolhem não se prender a tal volatilidade. Percebe como a ilusão funciona? Aos 25, o seu riso parece genuíno, a sua doçura parece real, a sua lealdade parece inabalável, mas estas qualidades não são fixas, são alimentadas, funcionam com o fornecimento infinito de atenção que a sua beleza garante. Lombroso argumentou que, quando privadas deste combustível, quando deixam de ser escolhidas, as mulheres viram a sua energia para dentro, muitas vezes de forma destrutiva, por vezes até criminosa. Ele chamou a isso atavismo, o ressurgimento de traços primitivos, antes contidos pela juventude e pela beleza. Para o olho destreinado, parece uma crise de meia-idade, uma rebelião súbita, um desespero tardio. Mas para o homem inteligente, é biologia previsível, é a máscara da juventude a cair. É um lembrete de que o que ele viu aos 25 nunca foi eterno. Ele evita as mulheres mais velhas porque se recusa a ligar a sua vida a alguém em revolta contra o seu próprio reflexo desvanecido. E aqui reside o paradoxo brutal. Os homens envelhecem, mas de forma diferente. A sociedade diz ao homem de 40 anos que os seus melhores anos estão à sua frente, que a sabedoria e os recursos ampliaram o seu valor. O seu cabelo prateado torna-se uma distinção, o seu sucesso torna-se o seu magnetismo, mas uma mulher de 40 anos? A sociedade sussurra o oposto. Dizem-lhe que já passou do seu auge, que é invisível, que expirou. Lombroso via isto não como crueldade cultural, mas como a lógica da natureza, e catalogou como as mulheres mais velhas se tornavam frequentemente mais amargas,
mais erráticas, mais perigosas no seu comportamento, precisamente porque não conseguiam aceitar o veredicto da biologia. Os homens inteligentes, alicerçados na filosofia, compreendem esta assimetria e vivem de acordo com ela. Sabem que investir numa mulher que luta contra o próprio tempo é amarrar-se a um edifício em colapso. Você já viu? A mulher que antes parecia segura, agora olha demasiado tempo para os espelhos, estuda-se com olhos assombrados, muda de roupa, de rotinas, de amigos, tentando ressuscitar algo que já se foi. Um homem com olhos comuns pode ver uma esposa a trabalhar em si mesma, mas o homem inteligente vê a perspectiva de Lombroso a desenrolar-se diante dele, o declínio da beleza exterior, revelando a maquinaria nua do ciúme, da vaidade e da astúcia. E assim, ele faz a escolha de recuar, de recusar o papel de enfermeiro de alguém em guerra com o tempo. Isso não é crueldade, é clareza. A tragédia do mundo moderno é que ilude as mulheres, fazendo-as acreditar que podem enganar a natureza. Indústrias inteiras são construídas sobre esta ilusão. Sérums, cirurgias, ginásios, filtros, aplicações, cada um prometendo apagar o relógio. Mas, como Cesare Lombroso observou em La Donna Delinquente, quando a beleza se desvanece, o ciúme cresce. Quando a possibilidade de reprodução termina, aparece a sede de dominação. Compreende a profundidade disto. O que ele viu com o olhar frio da ciência é que o fim da desejabilidade juvenil não acalma as mulheres, inflama-as. Elas redobram a aposta, lutam contra a própria realidade e, nessa luta, arrastam os homens para o caos. Os homens inteligentes evitam as mulheres mais velhas, não por crueldade ou superficialidade, mas porque se recusam a ser apanhados na atração gravitacional dessa luta desesperada. Imagine a cena: um homem de 45 anos, seguro de si, estabelecido, talvez até mais rico do que na sua juventude. Ele sente o seu valor a aumentar. Mulheres que antes o ignoravam, agora olham duas vezes. Dizem-lhe que envelheceu como o vinho. Enquanto isso, a sua contraparte feminina é dito o oposto. O seu valor deprecia-se como uma moeda em queda livre. Lombroso catalogou os sintomas com uma crueldade científica. Amargura, ressentimento, manipulação, a transformação do afeto em armamento. Ele insistia que estes traços, embora presentes na juventude, são mascarados pela beleza e revelados plenamente com a idade. O homem inteligente não julga, apenas observa, não odeia, evita, mas o homem comum, ele conta histórias a si mesmo. Casa-se aos 30, acredita na permanência, recusa-se a reconhecer que o tempo é o rival silencioso em cada casamento. Convence-se de que a mulher que o adorava aos 25 é a mesma que estará ao seu lado aos 45. Então, uma manhã, acorda ao lado de uma estranha. O riso dela é diferente, as suas palavras mais afiadas, os seus olhos errantes. Ele sente-se traído, mas Lombroso ter-lhe-ia dito sem rodeios. Isto sempre esteve nela. O colapso não é uma traição a si, é uma traição à própria realidade. E o Roy, o homem inteligente, não constrói a sua casa em terreno que sabe que vai afundar. Ouça com atenção. Quando uma mulher perde a moeda da beleza, procura uma nova. Algumas perseguem o status, outras a novidade. Outras ainda, homens mais jovens para se lembrarem de que ainda conseguem. Lombroso argumentou que esta mudança não é uma questão de livre escolha, mas de necessidade. Quando uma via de poder se fecha, outra tem de se abrir. É por isso que as mulheres mais velhas procuram frequentemente o controlo, a influência ou a manipulação emocional. Os homens inteligentes veem a mudança e, em vez de tentarem negociar com ela, afastam-se. Sabem que uma mulher que luta para ressuscitar a juventude nunca terá paz
e uma mulher sem paz nunca oferecerá paz a um homem. Isto não é misoginia, é o reconhecimento de padrões. Os escritos de Lombroso não eram cartas de amor ou fantasias românticas, eram estudos de caso, dissecações da alma humana sob pressão. Ele viu a viúva ciumenta a envenenar rivais, a cortesã envelhecida a tornar-se manipuladora, a matrona cuja devoção se deteriorou em amargura. Não foram acidentes, foram resultados. E os homens inteligentes, homens que estudam história e psicologia, absorvem estas lições e agem em conformidade. Eles não nadam contra a maré da biologia, aceitam a corrente e traçam o seu percurso à volta dela. Portanto, quando ouvir alguém perguntar por que é que os homens inteligentes evitam as mulheres mais velhas, a resposta é simples, porque eles veem o que a maioria dos homens se recusa a ver. Compreendem que, por trás das palavras suaves e dos sorrisos forçados, há uma tempestade a assolar a própria mortalidade. E nenhuma devoção pode acalmar essa tempestade uma vez que ela começa. Lombroso viu-o. O homem inteligente vê-o. Os restantes aprendem-no demasiado tarde. Há uma crueldade no tempo que os homens aceitam, mas que as mulheres frequentemente recusam. Um homem olha ao espelho, vê o seu cabelo a ficar mais ralo, o seu maxilar a suavizar, o seu corpo mais lento do que antes. Ele encolhe os ombros, trabalha mais, apoia-se noutras forças. Mas quando uma mulher confronta esse mesmo espelho e vê a sua beleza a diminuir, o seu terror é existencial. Cesare Lombroso escreveu: a mulher criminosa é muitas vezes apenas a forma exagerada da mulher comum privada de beleza ou do papel maternal. Percebe o que isto significa? Significa que o que eclode na velhice, a amargura, o ciúme, a manipulação, não é novo. É o exagero de instintos que sempre lá estiveram, à espera sob a máscara da juventude. Quando a beleza e a fertilidade colapsam, os instintos emergem em força total. O homem inteligente evita as mulheres mais velhas, porque já leu este guião antes e sabe como termina. Não termina em paz. Termina em caos disfarçado de libertação. Observe como a transformação acontece. Aos 25, ela é radiante, o seu poder inquestionável. É perseguida, escolhida, admirada, a sua validação flui sem esforço. Aos 35, as primeiras fissuras aparecem. Os elogios abrandam, a atenção diminui. Rivais mais jovens emergem. Ela entra em pânico, mas esconde o bem. Aos 40, as fissuras são buracos abertos. Ela não consegue escapar à verdade que cada reflexo lhe conta. E agora, o desespero começa a governar. Muda o cabelo, o guarda-roupa, os círculos de amigos. Ela não está a descobrir-se. Está a fugir de si mesma. Lombroso insistia que as mulheres, mais do que os homens, não conseguiam dissociar o seu sentido de valor da percepção dos outros. E quando essa percepção muda, a sua psicologia colapsa. Este colapso é o que o homem inteligente antecipa e o que ele evita. Pense nos homens que ignoraram esta sabedoria. Dizem a si mesmos: a minha mulher é diferente. Ela nunca me trairia. Ela nunca precisaria de mais do que o que construímos. E, no entanto, à medida que o tempo avança, vem-na a tornar-se outra pessoa. A mulher que antes encontrava alegria na vida familiar, agora vasculha o telemóvel em busca de gostos, mensagens, lisonjas de estranhos. Começa a sorrir mais para o homem no trabalho do que para o marido em casa. Começa a vestir-se para os outros, não para si mesma e certamente não para ele. E quando ela finalmente cruza a linha, o homem diz as palavras trágicas: eu nunca imaginei. Mas deveria ter imaginado. Lombroso viu-o há um século. Os homens inteligentes veem-no hoje. Os sinais estão sempre lá, a brilhar como avisos na escuridão. Poderá dizer, mas isso não é apenas insegurança? Uma mulher forte não consegue resistir?
A verdade não é tão conveniente. A investigação de Lombroso, embora falha e frequentemente condenada, revelou uma realidade que ainda testemunhamos. As mulheres que envelhecem agarram-se ao que resta do seu poder com uma ferocidade que muitas vezes os homens nunca demonstram. Porque para os homens, o valor pode mudar. Recursos, status, sabedoria, força. Para as mulheres, se a beleza foi a sua fundação, não há substituto forte o suficiente para sustentar a sua identidade quando essa fundação desmorona. É por isso que os homens inteligentes evitam as mulheres mais velhas, não por crueldade, mas por previdência. Recusam-se a ancorar-se a uma estrutura em colapso. E a outra camada, o ressentimento. Lombroso notou como as mulheres privadas da juventude frequentemente transformavam o seu ciúme em crueldade, atacando não apenas os homens, mas também as mulheres mais jovens que espelhavam o que elas tinham perdido. Os homens inteligentes veem isto e recuam. Sabem que, uma vez que o amor se transforma em ressentimento, uma vez que o desejo se transforma em inveja, uma mulher torna-se irreconhecível. Ela já não é a sua parceira, é a sua rival, a sua juíza, a sua acusadora. E nenhum homem inteligente se prende a tal adversária. Os homens mais inteligentes da história não se casaram simplesmente com a beleza. Eles estudaram o que acontece quando a beleza se desvanece. Viram que a mulher que parecia terna aos 20 podia transformar-se em alguém irreconhecível aos 40. César e Lombroso, muitas vezes acusado de ser demasiado brutal nas suas conclusões, escreveu claramente que a velhice na mulher é mais perigosa do que no homem, porque a beleza, a sua principal defesa, perde-se, e com ela, a sua principal fonte de poder. Pense na honestidade dessa afirmação. Para o homem comum, a velhice traz limitações, sim, mas também dignidade, autoridade, até mesmo um estranho magnetismo. Para uma mulher, traz a evaporação da própria coisa, que lhe foi ensinada a valorizar mais. E quando esse poder desaparece, os seus instintos viram-se para dentro, retorcendo-se, alcançando quaisquer migalhas que restem. Os homens inteligentes evitam as mulheres mais velhas, porque sabem que não estão a escolher uma parceira, mas um campo de batalha, um lugar onde a guerra contra o tempo é travada diariamente e cada homem na sua órbita se torna um dano colateral. Considere a psicologia. Durante 2 décadas ela podia sorrir e o mundo inclinava-se na sua direção. Esse sorriso era moeda, esse corpo um império. Ela não conhecia outro eu senão o eu adorado. Mas quando o mundo se torna indiferente, quando os sorrisos já não atraem olhares, quando o seu império colapsa em silêncio, ela não se retira calmamente da sua coroa. Não, ela agarra-a com mais força, exige que a vida ainda a trate como antes, e a tragédia é que não pode. Os homens inteligentes veem esta exigência pelo que ela é, uma expectativa impossível. Ligar-se a uma mulher mais velha, desesperada por ter 20 anos outra vez, é viver ao lado de um fantasma que assombra a si mesmo. Não a pode satisfazer, porque o que ela lamenta não é a sua ausência, mas o seu próprio reflexo desaparecido. E é aqui que o perigo emerge. Lombroso observou que as mulheres que envelhecem recorrem frequentemente à manipulação, à intriga e ao ciúme para recuperar o que a natureza lhes roubou. Ele citou casos de mulheres que espalharam mentiras, alimentaram rivalidades, até se tornaram violentas, tudo movido pelo terror da invisibilidade. Enquanto seus críticos descartaram as suas conclusões como cruéis, os padrões que ele descreveu permanecem visíveis em todas as gerações. Os homens inteligentes sabem que o amor não pode apagar estes instintos e a devoção não pode desfazer a biologia. Eles não odeiam as mulheres mais velhas, simplesmente compreendem a inevitabilidade desta transformação
e agem com autopreservação. Agora, pense no homem mais jovem, imprudente, que não conhece esta história. Ele acredita nas suas palavras quando ela diz que é diferente, que amadureceu, que procura apenas paz, mas em poucos meses ele vê as fissuras, o ciúme, as acusações súbitas, a volatilidade, a obsessão em provar que ainda é desejada. Ele sente a energia do desespero e isso exaure-o. Começa a entender o que Lombroso catalogou. E nessa altura é tarde demais. Os homens inteligentes não se colocam nessa posição para começar. Reconhecem os sinais, lembram-se dos avisos da filosofia e da ciência e mantêm a distância. E, no entanto, a sociedade prega as suas partidas. Diz aos homens que evitar as mulheres mais velhas é crueldade, que é superficial, que o amor é sobre a alma. Mas a filosofia ensina-nos que as ilusões matam mais rápido do que a crueldade. Ignorar o que o tempo faz ao desejo, fingir que a psicologia não muda com a biologia, não é nobre, é tolo. A verdade de Lombroso era impiedosa. A mulher que perdeu a beleza lutará contra o seu próprio declínio, com uma ferocidade que nenhuma devoção consegue apaziguar. Os homens inteligentes, não dispostos a serem consumidos por esta luta, evitam as mulheres mais velhas, não porque lhes falte compaixão, mas porque valorizam a clareza. O que os homens raramente compreendem, até ser tarde demais, é que a crise de uma mulher que envelhece não é um problema de relacionamento. É um colapso de identidade. Não se pode demovê-la com conversa. Não se pode amá-la através disso. Não se pode ficar ali, com flores e estabilidade, e esperar que isso a cure, porque o que ela lamenta não é você, mas ela mesma. César Lombroso viu isto com uma precisão fria quando disse que as tendências degenerativas das mulheres aparecem mais violentamente quando os seus encantos desaparecem. Ele não falava apenas de crime, mas da revolução interior que eclode quando o próprio fundamento do seu valor é retirado pelo tempo. Os homens inteligentes, que estudam não apenas o corpo, mas a alma, reconhecem que são impotentes contra este colapso e, por isso, recusam-se a ligar os seus futuros a ele. Imagine o peso desta fome. Uma mulher nos seus 20 anos entra numa sala e a validação rodeia-a como o ar, sem esforço, invisível, constante. Uma mulher nos seus 40 anos entra na mesma sala e sente o silêncio. Os olhares que antes a intoxicavam desapareceram, e esse silêncio para ela é insuportável. Grita mais alto do que qualquer insulto, rói mais fundo do que qualquer traição. Lombroso notou que este silêncio não humilha, endurece, gera uma ferocidade, uma vontade de destruir o que antes era estável para provar, apenas mais uma vez, a emoção de ser desejada. O homem inteligente que sabe que esta fome não é sobre ele, e é por isso que a evita. Ele recusa-se a passar a vida a competir com o fantasma da juventude dela. E ainda assim, a sociedade continua com seus truques. Diz aos homens que evitar as mulheres mais velhas é crueldade, que é superficial, que o amor é sobre a alma. Mas a filosofia ensina que as ilusões matam mais depressa do que a crueldade. Ignorar o que o tempo faz ao desejo, fingir que a psicologia não muda com a biologia, não é nobre, é insensato. Os escritos de Lombroso permanecem desconfortáveis porque revelam o que todos sentem, mas ninguém se atreve a dizer em voz alta que as mulheres sem beleza não são as mesmas mulheres que eram com ela. A sua psicologia muda, as suas necessidades intensificam-se, a sua estabilidade enfraquece. O homem inteligente não se deixa enganar por slogans ou sermões morais. Ele vê a verdade e age de acordo com ela. Pense nas histórias intermináveis.
O marido que construiu uma vida, providenciou estabilidade, sacrificou a sua juventude, apenas para ser descartado quando a sua esposa chegou aos 40. O homem que acreditava que a devoção o poderia proteger das leis da natureza. O homem que pensava que a lealdade da sua esposa era mais forte do que o seu reflexo. Cada um conta a mesma história. Ele nunca viu o que estava para vir. Mas o homem inteligente, ele viu. Lombroso sussurrou-lhe através das páginas da história. A filosofia avisou-o. Os padrões eram claros. Ele não precisou de aprender pela destruição o que outros já tinham mapeado em sangue e lágrimas. E aqui está o insulto final. Quando uma mulher parte aos 40, ela não confessa que está a fugir do tempo, da mortalidade, da invisibilidade. Não. Ela reescreve a história. Diz que o casamento nunca foi real. Pinta o marido como o vilão. Transforma décadas de devoção numa jaula, anos de lealdade em opressão. Por quê? Porque admitir a verdade, que trocou tudo pela emoção fugaz de ser notada mais uma vez, seria insuportável. Lombroso reconheceu isto também. O instinto de inventar narrativas, de disfarçar o pânico biológico com desculpas nobres. O homem inteligente compreende que, quando esta reescrita começa, o jogo já terminou. A mulher diante dele já não é a sua parceira. É uma personagem na sua própria história inventada, e ele é escalado como o inimigo. A tarefa do filósofo não é lisonjear, mas revelar. Cesare Lombroso revelou uma verdade tão desconfortável que ainda hoje as pessoas tentam silenciá-la, que a máscara da juventude disfarça instintos que o tempo sempre arrastará para a superfície. Ele mostrou que, quando a beleza se desvanece, a psicologia de uma mulher muda de formas que nenhuma devoção pode impedir. O homem inteligente aceita esta verdade não com amargura, mas com clareza. Ele não desperdiça a sua vida a discutir com a biologia. Não sacrifica a sua paz a uma mulher que trava uma guerra contra o seu próprio reflexo. Ele não acredita nos slogans de uma cultura que romantiza ilusões e zomba da realidade. Em vez disso, constrói a sua vida sobre alicerces que perduram: força, disciplina, realização, sabedoria, qualidades que o tempo não lhe pode tirar. Compreenda isto claramente. O perigo não está nas suas rugas, na sua idade ou nos seus anos. O perigo está no desespero que esses anos despertam, um desespero que anseia mais pela validação do que pela lealdade, mais pela novidade do que pela estabilidade, mais pela ilusão do que pela verdade. Lombroso viu-o nos tribunais e nas prisões da Europa. Isto é visível nas salas de estar e nos ecrãs da vida moderna. É o mesmo padrão, vestido com trajes diferentes, e todo homem inteligente que valoriza a sua paz, o seu futuro e a sua sanidade deve decidir se ignorará os avisos ou se viverá de acordo com eles. Não há nada de nobre em fingir que o tempo poupa o desejo. Não há nada de iluminado em se prender a alguém que ressente o espelho. O homem inteligente não é cruel. Ele é sábio. Ele sabe que o papel da filosofia é expor a correnteza sob a superfície, despir o romance e revelar a mecânica do comportamento humano. E Lombroso, apesar de todas as suas controvérsias, entregou aos homens uma lente que ainda hoje clarifica o mundo. Ele mostrou-lhes que as mulheres não são estáticas, que a sua psicologia se curva sob o peso da biologia, que o envelhecimento transforma não apenas o corpo, mas também a alma. O homem inteligente, que se afasta de mulheres mais velhas, não é superficial. Ele está a seguir a linha da verdade. Portanto, se está a ouvir isto, lembre-se, não lhe é pedido que odeie, mas que veja os padrões que a história já mapeou, que veja os instintos que a filosofia já nomeou, que veja a guerra desesperada que começa quando a beleza se desvanece, e que escolha sabiamente
se permanecerá no seu caminho. César Lombroso expô-lo. O mundo nega-o, mas o homem inteligente nunca o esquece. Ele não desperdiça a sua força a tentar reparar o que o próprio tempo desfez. Ele investe onde a vida ainda cresce, onde a energia flui em frente, onde a paz é possível. Isso não é crueldade, é sobrevivência. Isso não é desdém, é inteligência. E agora é a sua vez de decidir. Viverá cego, confiando em ilusões até que se despedacem nas suas mãos? Ou viverá desperto, com o olhar atento, guiado pela sabedoria daqueles que viram antes de si? Os homens que veem a verdade não são destruídos por ela. Eles usam-na, crescem com ela, protegem-se com ela. É por isso que os homens inteligentes, ao longo da história e ainda hoje, se afastam de mulheres mais velhas, porque sabem o que Lombroso expôs, que o tempo é impiedoso, as ilusões são fatais e apenas a verdade mantém um homem livre. Portanto, aceite esta verdade, leve-a consigo e, se ela o tocou, se despertou algo em si, não aguarde para si. Curta, compartilhe, inscreva-se e apoie através do link na descrição, porque o mundo não quer que estas verdades sejam ditas, mas juntos faremos com que sejam ouvidas.